Olá, seja bem-vindo ao 30Cast. Eu sou Eduardo Negri, presidente do Partido Novo aqui de Curitiba, e estamos trazendo para você nossos 39 pré-candidatos, para você poder conhecê-los, acompanhá-los e já ajudar no engajamento. Aqui comigo hoje o Alexandre. Olá, Eduardo. E lembrando que você pode ajudar o Novo Curitiba a crescer compartilhando, curtindo e comentando os nossos vídeos. E quem quiser seguir a gente no Instagram. No Instagram é @novoprcuritiba. Isso aí. E aqui hoje com a gente o Léo. Seja bem-vindo, Léo. Tudo bem? Opa, tudo bom, tudo certinho. Muito obrigado pela oportunidade aí de estar podendo vir aqui e explicar um pouquinho melhor da minha vida e do que eu sou. E é exatamente isso, Léo. A gente está aqui hoje para te conhecer. Então, se você puder contar para mim onde você nasceu, onde você cresceu, qual que é a sua história de vida até aqui hoje, Léo? Perfeito. Sou natural de Curitiba mesmo. Meus pais são naturais também de Curitiba, então já é uma linhagem aí que curitibana um pouco, vamos dizer, mais nato. E sou casado, tenho 2 filhos, um menino de 6 anos e outro menino de 10. E vivencio, trabalho nessa parte de entrega de aplicativos, né, iFood atualmente, e também trabalho com levar passageiros via Uber. Então eu vivencio Curitiba na sua essência, dá para se dizer assim, rodando toda a cidade a todo momento. Então a gente vê todos os pontos positivos e as mazelas aí que ocorrem aí na cidade que poderiam ser situações a serem melhoradas. Então você hoje tem dupla jornada, né, de tal, e 100% é na rua, então. Então você acompanha aí bastante as dificuldades do trânsito, de segurança, tudo que está acontecendo na cidade. E principalmente, eu acho que é uma das coisas mais informativas que existe hoje. É no Uber, né? As pessoas que entram ali, muitas vezes elas precisam falar. Então também deve ter escutado já muita experiência das pessoas reclamando sobre a cidade, sobre tudo. Essa troca de informação acontece muito ali no Uber? Sem sombra de dúvidas. Eu diria que quem é motorista de Uber, ele tem que ser um pouco psicólogo, dá até para se dizer assim dessa forma, porque as pessoas muitas vezes vêm com situações boas, mas na maior parte, quando a pessoa vai conversar conosco, são situações às vezes não tão boas, né? Seja situações de doença ou algum problema, assim, que a pessoa acaba se abrindo, dá para se dizer assim. E a partir dali a gente vai meio que tentando trazer mensagens positivas e conversando, e dessa forma a gente meio que ajuda um pouquinho, assim, não é o foco, mas acaba acontecendo assim, dessa forma. Mas e antes de ser Uber, qual que era a sua profissão? Você trabalhava já com entrega? Que você trabalhava? Eu iniciei na parte de projetos, eu era desenhista principalmente plataforma AutoCAD. Então, eu iniciei na época fazendo muito. A família tinha uma empresa de topografia, então ali que eu comecei a fazer essa parte de projetos, muito levantamento de campo também, e por aí vai, assim. Então, o meu início da carreira profissional começou na parte de projetos mesmo. Posteriormente, eu acabei migrando para uma empresa que era até inclusive em Almirante Tamandaré. E ali, iniciei também como desenhista projetista, porém abriu uma oportunidade na área comercial. E desde então, 2010 mais ou menos, que eu comecei a atuar como vendedor, e desde então nunca mais parei. Foi até a época da pandemia, que daí por conta da pandemia eu saí da empresa que eu estava atuando como desenhista e vendedor. E após isso eu estou a 100% full time trabalhando com aplicativos. É uma situação interessante porque que ocorre. Nesse meio tempo em que eu estou trabalhando com um aplicativo, você tem a oportunidade de escolher melhor as vagas de emprego. Você não tem aquela urgência, né? Porque você está com uma renda ali. Então, nesse caso, eu consigo ir escolhendo. Até a hora que aparecesse uma oportunidade, aí eu ia migrar de volta para o regime CLT. Então, não era nada assim, vamos dizer, 100%. Mas, enquanto não aparece, eu continuo trabalhando dessa forma, porque é uma situação que você tem um bom rendimento. Você tem uma liberdade de autonomia para fazer as situações que nem eu levo meus filhos para a escola, ou vice-versa. Você consegue se manobrar nos horários, né? Se você não trabalha de dia, você pode ir à noite e assim vai. Então, não é engessado. Não é engessado. Então, você consegue ter uma flexibilidade muito boa. E os rendimentos não são rendimentos, assim, ótimos, mas são rendimentos justos aí, que dá para ter uma vida aí confortável, pode-se dizer assim. E é isso que a gente fala muito no Novo, que a gente precisa muitas vezes que o Estado não esteja presente. Porque quando ele quer regulamentar muito, ele quer colocar muito empecilho,
acaba acontecendo isso que você falou. Dificuldades do empregador com o empregado. Sim. De poder fazer coisas flexíveis. Muitas empresas gostariam de trabalhar com horários flexíveis, queriam dar mais liberdade para os seus empregados, e o Estado acaba não deixando. A legislação muito rígida, que quer muitas vezes proteger o trabalhador, acaba atrapalhando. É fazer baseado na produtividade, né? Não só nas leis que são leis antigas, né? Que não cabe mais, talvez, para a sociedade como está hoje. E você é um exemplo disso, que você hoje consegue ter uma dinamicidade no teu trabalho, na tua renda, porque não tem muita presença do Estado, né? E acho que essa é a grande diferença. Não ter não que não tem que ter protegidos os direitos, né? Não tem que ter protegidos para não ter abusos. Mas a gente já viu que, principalmente depois da pandemia, mudou muito o mercado de trabalho, né? Exato. E as pessoas, elas têm que ter capacidade de fazer os seus contratos, né? De você aceitar ou não aquilo que estão te oferecendo. E aí hoje, como Uber, você ali na rua, tal, quais são as dificuldades que você encontra maiores, assim, que você vê que é o contrário, é a ausência do Estado que devia estar cuidando de algo e não está? Eu diria assim que o principal do trânsito ruim na cidade de Curitiba é a questão da cidade ter eles criaram uma cidade muito planificada, não tem, é muito pouco viaduto, por exemplo, se pega uma São Paulo, por exemplo, todas as interligações ali não tem semáforo praticamente nas vias principais, e Curitiba é muito carente, eu vejo dessa forma, assim. É muito engessado, muito semáforo, tem essa questão, assim, que Não acaba... flui, Não né? flui, porque ela é uma cidade planificada, ela não tem viadutos, não tem muito pouco trincheira e Ou por aí quando tem vai. viaduto, tem semáforo depois do viaduto. Que não adianta nada, né? Você pega ali, por exemplo, no Arthur Bernardes, que eles fizeram aquela trincheira, tem semáforo de um lado do outro, vamos dizer, ali resolveu uma situação e o gargalo continua nas adjacências ali, então acaba tinha que pensar em vias sem acesso a residências, que nem tem muito nessas grandes cidades aí, sem linhas diretas, sem semáforos. Eu acredito que fizesse eixos de ligação entre o norte, o sul e por aí vai, eu acredito que daria uma boa melhorada nesse quesito, assim. E como Uber também, tem muita dificuldade, assim, eu vou te falar como usuário, eu sou 100% usuário de Uber, hoje eu não tenho carro, eu ando exclusivamente de Uber. E eu vejo muita dificuldade, muitas vezes, de lugar para parar, né? Na própria rodoviária, é um absurdo, eu acho um absurdo aquilo ali, não ter um espaço para parar, além de não ter um espaço, você vê que existe uma maldade ali de ficar aplicando multa. Isso é uma impressão minha como usuário ou realmente acontece isso? É bem deficitário essa questão de onde parar, situações onde você tiver o Uber, por exemplo, o funcionário, ele poder ter essa oportunidade de ter áreas seguras também, falta muito, é muito carente. Tem que parar muitas vezes no meio do trânsito para poder a pessoa tanto embarcar quanto desembarcar, podendo até ter riscos de acidente, né, em muitas situações. Então, realmente, é uma situação que poderia melhorar bastante, porque nem na rodoviária, no aeroporto é horrível, em São José dos Pinhais ali, não tem nada a ver com Curitiba, mas se você ficar ali parado esperando, você leva uma multa. Então, é um negócio que você tem que daí ficar dando volta ou se deslocar para outra área lá que não fique tanto no aeroporto, mas aí acaba ficando uma área perigosa, eu diria assim. Ter risco de assaltos muitas vezes, assim. Então, é carente nesse quesito, assim. É muito problemática, assim, posso dizer. Ainda existe uma reserva de mercado para o táxi, né? Ainda o Estado tenta empurrar para o consumidor o que ele tem que usar. Porque a partir do momento que ele dificulta você usar o Uber ou qualquer outra plataforma, a gente fala Uber, mas é qualquer plataforma, né, qualquer aplicativo, ele está dificultando você usar, ele está tentando uma reserva de mercado para o táxi, que já ficou muito claro que não é o que as pessoas querem, né? As pessoas querem ter o direito de escolher, né? Tanto é por preço ou pela qualidade, e aí o Estado vem e fica tentando brecar isso, porque ele não deixar você sair, você sai do ônibus ali, aí tá todos os táxis ali para você pegar. Agora, se você quer pegar o Uber, você tem uma dificuldade, ele fica tentando impedir. Então, assim, o Estado fica lá tentando mexer na sua vida. E talvez ao invés de facilitar pro taxista também, né? Porque a gente sabe que a burocracia do táxi, as exigências do táxi são bem maiores do que a do Uber. E também não acho uma solução de facilitar a vida do taxista, né? E quer criar essa reserva de mercado, porque é eles que querem comandar como você disse, indicar quem que o consumidor pode
adquirir o produto ou não, né? Talvez ter mais liberdade. Mas é aquilo que a gente defende no Novo, ter mais liberdade de escolha, liberdade econômica para empreender e gerar riqueza, né? Já que a gente falou do Novo, queria entender um pouquinho como que você chegou no Novo, qual que é a sua relação com o Novo, como que foi isso? Eu sempre gostei muito de política, então eu acompanho desde as mazelas lá do passado, Mensalão, ou aqui na Assembleia Legislativa do Paraná, que teve aqueles escândalos Funcionários absurdos, fantasmas e tudo mais, e eu sempre me senti muito indignado. E eu quero trazer essa ideia, assim, ao participar da política, de transformação, de um modo geral, de todos que estão envolvidos na política, que é trazer a honestidade, trazer a questão da seriedade, tudo, a questão da meritocracia para as pessoas estarem ali. O político, ele tem que ter o dever e a obrigação de ser como é que se diz, um porta-voz para as pessoas, mas também ele tem sua obrigação de ser um exemplo, vamos dizer assim. Então eu quero ajudar de alguma forma, eu não sei, eu sempre senti muito chamado para essa questão de ajudar. Então, por isso que eu acabei entrando na política aí para poder estar. E como que você no Novo, assim, como que você chegou? Você pesquisou? Algum amigo indicou? Como que você ouviu falar do Novo? Eu comecei a ver os partidos mais de direita, porque eu tenho essa ideologia, eu sigo essa ideologia mais voltada para a área da direita. E eu comecei a ler os valores de cada partido. E no Novo foi que eu achei, assim, os valores mais condizentes com o que eu penso também. Principalmente essa parte de desburocratização, combate à corrupção, que vocês são muito firmes ali. Eu me identifiquei muito com esses valores que o Novo traz. Então foi aí que eu acabei decidindo por me filiar ao Partido Novo, porque eu me identifiquei muito, muito com o que vocês trazem, assim. Então é algo que casou, vamos dizer Para assim. as pessoas entenderem, assim, só quem acompanha a gente, você entrou no site, viu os valores, acompanhou nossos mandatários, e entrou no site e se filiou, isso? Isso, eu fui no site mesmo, ali eu comecei a olhar o Partido Novo, o PL, e por aí vai, todos os partidos mais dessa área da direita, né? E no Novo foi que eu achei muito bacana, assim, essa questão, assim, de todos os valores que vocês trazem detrás, eu me identifiquei mais, assim, fazendo com que eu me filiasse junto a vocês. E aí fica o convite para você, que ainda não é filiado do Novo, quer conhecer um pouquinho mais do Novo, entra no nosso site, novo.org.br. Ali você consegue achar todos os nossos princípios, valores, quem são nossos mandatários, no que a gente acredita, e tem um linkzinho ali, filie-se. Vem fazer parte com a gente precisa de pessoas que acreditam na mudança. E você teve algum familiar na política? Da onde que surgiu esse seu interesse? Você falou que sempre gostou. Foi mais só por acompanhar, por indignação? Ou tem alguma coisa na família também? Não, foi mais por indignação mesmo. Mas eu gosto muito, eu leio muito, eu gosto sempre de estar antenado com as notícias aí, seja da política, economia, eu sempre estou acompanhando. E os escândalos, né, foram tantos que me fizeram eu me tocar para eu tentar ajudar de alguma forma, trazer alguma solução. Que é isso que o Novo é feito de pessoas indignadas, né? São pessoas indignadas que quiseram entrar para ação. Eu também, já contei algumas vezes a minha história. Eu lá em 2017 estava assim, extremamente revoltado por estar minha empresa dando prejuízo e eu pagando altíssimos impostos, porque você não importa, você tem que pagar seus impostos. E aí eu revoltado e olhando aquilo lá, pessoas devolvendo 100 milhões, 150 milhões, como se fosse assim, trocado, né? E aquilo me revoltou. Eu falei, não, eu não posso ficar aceitando o que está acontecendo com o meu país. E aí foi quando eu também procurei o Novo. E a gente é feito de pessoas assim, né, Alexandre? O Novo a gente costuma dizer que não é só um partido político, é uma plataforma que ajuda pessoas indignadas a sair da inércia e partir para ação, participarem da política efetivamente. Não só como candidatos, como mandatários, mas como filiados, dirigentes. É muito importante isso que a gente faz dentro do Novo. Pessoas ajudando a mudar a política no dia a dia mesmo, né? Que é o que a gente faz hoje. Muito importante que o Novo faz nesse papel na sociedade. E aí tem alguns níveis, né, que a gente fala de participação. O primeiro é se filiar, porque são as pessoas que entendem que tem que estar na política. Eu acredito que todo mundo deveria ser filiado a algum partido, porque você tem que apoiar aqueles partidos que você concorda com os princípios e valores. O segundo é você conseguir trabalhar pelo partido, seja de voluntário ou dirigente. E o terceiro, que é você quando você tem a coragem de sair candidato. Você teve a decisão, eu quero tentar ser candidato. E aí, como que foi isso? Você, no Novo, só para explicar para as pessoas, você precisou de algum padrinho, você tal, ou como que foi esse processo para você estar participando? Ah, sim. Não, eu não tive nenhum padrinho, não foi por intermédio meu mesmo ali que eu comecei a me interessar e acabei fazendo essa filiação.
Que eu penso da seguinte forma, principalmente o pessoal mais da área da esquerda, principalmente, eles são muito mais ativos na política. E nós, da direita, tínhamos que fazer esse contraponto da mesma forma. Por isso que eu quero trazer as minhas bandeiras, os meus anseios, para fazer esse contraponto. Porque o brasileiro, por muitos anos, ele ficou muito omisso na política. E isso foi muito ruim, porque os outros se aproveitaram dessa falha nossa, dos nossos valores que a gente traz aí de direita, principalmente, e tomaram conta da política. Praticamente, que nem no passado a gente tinha uma disputa entre esquerdistas, praticamente, né? PT, PSDB e por aí vai, né? Era uma linha um pouco mais branda, outra um pouco mais agressiva, né? Um pouco mais radical, pode-se assim dizer. E nós, com os nossos valores tradicionais, principalmente, eu diria assim, a gente não fez esse contraponto. Então, atualmente, que agora a gente está começando a ter isso aí como foco, e para poder a gente pegar e dar como é que se diz? Fazer esse contraponto e ter mais participação com os nossos valores, né? Trazendo a nossa visão, né, diferente. Ocupar espaços mesmo, né? Porque, como a gente sempre diz, na política não tem vácuo, né? Uhum. Todos os espaços são ocupados. E a direita ficou muito tempo sem ocupar espaço, né, no Brasil, né? É o que eu falo. Aquela cadeira alguém vai sentar. É. Se vai ser alguém do bem ou do mal, depende também de quem você é candidato. Se só existir candidato do mal, vai ser alguém assim, né? Então a gente precisa colocar pessoas boas dentro da política. Só que existe sempre um preconceito muito grande, né? As pessoas, quando você é de fora do ciclo político, já quando você se coloca na política, seja até às vezes como só simplesmente filiado, as pessoas já olham como, você está com algum interesse, né? Sempre parece que você quer ganhar alguma coisa, que você não está fazendo pelo bem. Sim. Parece que você tem algum interesse a mais, né? Eu até te perguntei sobre o Padrinho, porque o Novo eu acho que é um dos únicos partidos que não precisa. Aqueles que tiverem interesse em ser candidato, existe um processo que qualquer pessoa pode participar, né? A gente abre as jornadas, os processos seletivos, e qualquer pessoa pode ir lá se inscrever, e se ela tiver os mesmos princípios, os mesmos valores do partido, ela vai ter uma oportunidade, talvez, de ser candidato. Então isso é muito legal no partido, né? É muito diferente, é muito inovador. A gente passou um ano no Jornal 2024, qual você se inscreveu, né? Você respondeu questionários, passou parte de treinamentos, fez curso, teve todo um preparatório, e você não pediu, isso que o Eduardo reforçando, assim, você não precisa pedir autorização para ninguém para ser pré-candidato, né? Isso, foi pro teu mérito próprio que Uhum. você tá aqui hoje falando com a gente, não foi? É fantástico, né? É a oportunidade que o Novo é um único partido, pode-se assim dizer, que tem essa oportunidade de qualquer pessoa que se interesse, tenha vontade e queira trabalhar na mudança, né? Trabalhar na meritocracia, na positividade, né? Trazer algo, né? Fazer algo para melhorar. E isso é fantástico do Novo, né? Fazendo com que nem não tem nem questão de padrinho, muitos partidos existem as castas, né? Vamos assim dizer, onde você não consegue nem chegar perto. E o Novo é fantástico por causa disso, né? Faz com que todos tenham a oportunidade, desde que tenha interesse, meritocracia para se evoluir e assim se assim por dizer também você conseguir alavancar a sua candidatura ou até mesmo ajudar de alguma forma dentro do partido, o Novo traz essa possibilidade muito claramente, assim, muito bom. E você nunca tinha sido candidato, nunca tinha participado de alguma campanha antes? Não, nunca cheguei a ser candidato, nunca me filiei, assim, vamos assim dizer, ativamente. Fui há muitos anos atrás, eu era afiliado na época que nem tinha muita opção, isso foi há muito tempo atrás, mas nunca cheguei a ser muito ativo, assim. Foi agora, atualmente, assim, que me deu esse desejo aí de poder tentar trazer algo de positivo a mais. Como é que tá sendo essa ideia da ajuda que o partido dá para você, assim, de apoio, de explicar como é que funciona uma campanha? Quais são os... acredito que esteja abrindo muitos horizontes para você, assim, de tudo que tem por trás de uma campanha política, né? Uhum. É diferente? Tá tendo essa assistência? Como é que você tá se sentindo com isso, assim? Eu diria que a assistência é muito grande, é uma assistência mútua que vocês dão. Qualquer dúvida, prontificadamente vocês já vão e tentam ajudar. Até na questão dos cursos lá, cursos muito bem elucidados, fáceis de você pegar e ver os vídeos e conseguir compreender, assim, não tem nada muito assim, é uma linguagem bem clara, assim, bem positiva, e faz com que, nossa, você tem uma evolução do que até então você não conhecia, você aprende muito rapidamente, é muito positivo, assim, o Novo ele te dá um assessoramento muito bom, assim. Eu vou trazer um pouquinho de volta o assunto aqui para Curitiba. Queria saber, assim, você hoje ali como motorista do Uber, como fazendo entrega, você sente que falta alguém
com essa bandeira, cuidando sobre isso na prefeitura, que existem, talvez, decisões da prefeitura que acabam sendo de uma forma porque não tem ninguém ali com essa bandeira? Como que você sente sobre isso? Eu sinto que a gente tem que ter, né, justamente ter essa oportunidade de participar e conseguir trazer essas bandeiras. Principalmente eu acredito tanto para o Uber, mas que eu vejo muito quando eu trabalho com um aplicativo de entrega que é o iFood também. A gente vê muitas mazelas dos comércios referente à burocratização, impostos elevados e a prefeitura, né, acaba tendo esse engessamento que o comércio ele não só pode abrir de tal horário a tal horário, por exemplo, no centro. Ele não tem uma flexibilidade. Então, isso é uma bandeira que eu vou tentar carregar aí para mudar isso aí. Ser uma cidade, vamos dizer assim, com uma dinâmica muito mais rápida, assim. Tem que ser sem desburocratizar, basicamente. Isso é uma verdade. Eu estava conversando com amigos, né? Como é diferente você fazer nos Estados Unidos e aqui. A gente estava falando até de produto de higiene pessoal. E nos Estados Unidos é o seguinte, tem uma regra muito clara. O produto, para ele poder estar no mercado, para ele estar na prateleira, ele é assim. Você tem que respeitar isso daqui. Se você não respeitar, meu amigo, você vai ter consequências graves. Ou vai ser preso, ou multas milionárias. Então as empresas respeitam. No Brasil, é o contrário. Tem um monte de regra, tem que passar por aprovação. Demora 1 ano ou mais para você tirar a aprovação de um produto para você poder vender ele. E aí depois, se você não cumpre, simplesmente são multas pequenas. Então, muitas vezes, grandes empresas multinacionais, elas acabam, para elas, essa multa não é importante, não é um valor significativo, acabam não respeitando. E aí acontece o seguinte, ele acaba impedindo do pequeno. Sim. Porque o pequeno não tem a estrutura de ficar ali 1 ano e meio, toda naquela burocracia. Ou de acompanhar tanta mudança que tem nas regras, né? Porque as regras são mudadas frequentemente. Sempre atrapalha o pequeno. O grande consegue passar por essa barreira. E aqui em Curitiba, realmente, é uma burocracia, é uma dificuldade muito grande para o comércio. Principalmente restaurantes e bares, assim. Sofre muito. É uma constante fiscalização, procurando coisas que não existem. É difícil você tirar alvará. Sempre tem uma dificuldade muito grande. E isso impacta diretamente também na vida dos entregadores, né? Sim. Sem sombra de dúvida, porque com um comércio mais sadio, logicamente os preços ficam mais competitivos, as pessoas compram mais e, consequentemente, aqueles que trabalham para fazer esse deslocamento de levar para tirar de um lugar para levar para o outro, ali você vai melhorar muito. Então, sem sombra de dúvida. Quanto mais restaurante, mais empregados no restaurante, mais renda, mais entregadores com trabalho, né? E um serviço mais barato para o consumidor, né? Sim, e trabalhando de uma forma que o mercado se autorregule, sem ter esse controle da prefeitura ou do estado ou por aí vai. Porque o mercado, quando ele se autorregula, todos acabam ganhando, porque o valor muitas vezes acaba ficando melhor, porque daí não tem tanta burocracia, a burocracia diminui também a questão de pagar impostos a mais, por exemplo, cai, o preço melhora e por aí vai. Então, o mercado ele consegue ser dinamizado de uma forma que fique bom para todos, assim. Então... E até um assunto mudando um pouquinho, mas você deve passar bastante, a gente tem entrado bastante, sim, o pessoal reclamando muito do centro, da segurança. Você tem sentido realmente que as pessoas estão com medo do centro? Com certeza. Você pega, por exemplo, uma rua que antes era super movimentada, que eu sempre passo por ali, eu fico até chateado de olhar, assim, que é aquela Cruz Machado, que vai dar bem de frente para a Praça Rui Barbosa ali. Era uma rua que tinha muito comércio, eram muitas lojas ali. Passando hoje em dia tá tudo fechado por conta de muitos moradores de rua, aquela importunação, né, que acaba tendo no comércio, assaltos. Então ficou uma rua deserta. E isso não é só nessa, né? São várias ruas do centro de Curitiba que sofrem com essa questão da violência. Isso impacta negativamente no próprio comércio. As pessoas fecham, não conseguem por conta dessa violência, ou vão para shopping, ou sei lá, preferem outros meios de trabalhar, e o centro acaba perdendo toda aquela essência que ele tinha antigamente de ser a principal região comercial da cidade. E isso aí só vai para trás, né? Porque daí quanto mais vazio ele fica, mais perigoso ele vai ficando. Sim. Né? Então, assim, vai piorando, para daqui a pouco a gente tá com uma Cracolândia instalada, tá com um problema que não tem mais volta, né? Então, realmente, isso a gente precisa cuidar urgente. Ontem eu tava esperando um Uber no centro, e você fica ali preocupado de ficar com o celular na mão. Você já teve algum caso de assalto, ficou sabendo de pessoas que estarem esperando tal de assalto do celular?
Sim, principalmente até colegas de trabalho de moto ali, perdeu a moto por estar parado esperando, celular roubado numa situação ali que ele tá ali, porque o entregador, infelizmente, ele tem que ficar esperando uma próxima chamada ali de uma outra entrega, tem que ficar na rua, não tem muito o que fazer, né? Então, por exemplo, você pegar o centro, dependendo de onde vai, não tem condições. Eu, por exemplo, eu tento evitar de todas as formas. Vai num posto de gasolina, por exemplo, ficar esperando, ou fugir, ficar na frente de um comércio mais movimentado, por exemplo, para não ter esse risco, porque o centro é bem violento mesmo, é bem complicado. Ele tem que tomar muito cuidado onde para, o que faz, celular na mão, inviável, não tem nem condições mais de poder fazer isso aí praticamente. Então o centro ele perdeu muito, assim, daquele brilho, tá vamos dizer, tá bem mais triste, assim, essa questão. Hoje, em geral, em Curitiba, existem bairros que os aplicativos evitam de ir fazer corrida por medo pela segurança? Sim, principalmente, por exemplo, pega, vamos se dizer assim, bairros mais próximos ali do Parolim, por exemplo, o pessoal tem um certo receio. Eu nunca deu nenhum problema, assim. Vou tranquilo, tudo, mas sempre você tem que ficar com um olhinho um pouco mais atento ali, né? Porque não dá pra simplesmente entrar, assim, num lugar sem ter muito, assim. Você tem que ter um pouquinho de cuidado, dar uma olhadinha, tudo mais, assim. Então, realmente, hoje a gente precisa dar uma melhorada na nossa segurança também. A nossa Curitiba. segurança. E não só segurança, eu diria que a cidade está muito mais suja. A cidade de Curitiba é uma cidade de referência na questão de limpeza. E hoje em dia, você só dá uma volta aí pela cidade, você vê lixo jogado para tudo que é lado, tá? Parece que perdendo aquela essência que as pessoas tinham de cuidado, assim. Hoje em dia é muito lixo, muita sujeira. Dependendo de onde você vai, nos bairros onde você for, o pessoal, eles pegam, acho que os catadores principalmente, pode-se assim dizer, eles vão, escolhem os itens que têm um valor melhor de venda e o resto simplesmente joga na grama, nas calçadas, assim. Então fica essa poluição visual, assim, que tá bem ruinzinha mesmo. Muito risco acontece é o seguinte, comparar Curitiba com outras cidades. E aí normalmente a gente é melhor. Sim. Mas se a gente compara Curitiba com Curitiba, né, a gente vê que a gente tá andando para trás, que a gente precisa ter um cuidado, que a gente Parou precisa no ter uma tempo, olhada. a certo ponto, né? Parou no tempo, há muito tempo atrás já. Sim. Principalmente no trânsito, eu acho, né? Que sempre foi referência, sempre foi, né, à frente, foi inovadora. E faz quanto tempo a gente não tem algo novo no trânsito, né? Não, algo que parou. Simplesmente hoje. Não só no trânsito, a questão da segurança, né? É isso que a gente falou até agora. Se você desburocratiza, incentiva o comércio, pelo menos o comércio noturno, você tem gente na rua, você aumenta a sensação de segurança. É uma coisa que já aconteceu em vários lugares do mundo que a gente está resistindo em copiar, né? Uhum. Léo, mas estamos chegando ao fim. Foi muito bacana conversar com você, muito bom te conhecer um pouquinho melhor. Mas eu queria que você deixasse uma última mensagem sua. Quem que é o Léo e o que está te motivando hoje? Bom, a minha motivação principal é trazer esse nosso espírito mais voltado para a área da direita, um pouco mais conservador, pode-se assim dizer, e trazer também a bandeira do novo, principalmente, aí, que é essa questão da desburocratização. É pegar todas essas causas que o novo, essa bandeira que o novo levanta e colocar isso em prática, pode-se assim dizer. Então, o meu objetivo principal é trazer essa questão da essência do novo e também essa questão aí da honestidade que falta muito, né, na política, né, de certa forma, assim, ela foi muito corrompida, então vamos voltar a ter, assim, colocar o político como algo, assim, a essência do político, ter algo, assim, que as pessoas sintam orgulho, pode-se assim dizer. Então esse é o minha principal motivação, pode-se assim dizer. Eu acho que o que você falou é um grande desafio para o novo e algo que a gente sonha muito. É as pessoas voltarem a ter orgulho de estar na política. Né? E o novo a gente tem isso. A gente tem pessoas que têm orgulho de colocar o adesivo no carro, a gente tem orgulho de colocar a camiseta, né? Inclusive, Alexandre, quem quiser comprar itens do novo, ajuda muito, contribui muito para projetos como esse que a gente está fazendo. Só comentar aí, colocar nos comentários lojinha do Novo, que a gente entra em contato e oferece os produtos que a gente tem. A gente tem boné, camiseta, entre os outros itens. Ou aparece em algum evento nosso, né? Exato. Compete nas redes sociais, a gente sempre tá com a lojinha. E acho que isso eu vejo assim, muito raro ainda pessoas terem orgulho do partido que está. E as pessoas que estão no Novo têm orgulho de estar no Novo. Eu, além de ter orgulho de estar no Novo, eu tenho muito orgulho dos nossos mandatários. Eu fico muito feliz em falar quem são os nossos mandatários, o Zema, o Adriano, né? O Zema é o governador de Minas Gerais, o Adriano. Não tem vergonha da nossa política. Exato, né? Então, assim, a gente é uma rara exceção. E o nosso maior desafio é manter isso. É o nosso principal desafio, é a gente manter pessoas boas dentro da política, né? Então, esse que é nosso trabalho e muito feliz de você
tá vindo para o novo, com esse desafio, com essa mentalidade, dentro dos nossos princípios e valores. Te desejo muita sorte, espero estar comemorando com você dia 6 de outubro. Obrigado. E vamos juntos. Alexandre, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Edu. Bem-vindo ao time, Léo. Opa, muito obrigado. E não esquece de se inscrever no nosso canal aí, curtir, comentar e compartilhar. Isso aí, é muito importante pra gente. Você gostou aí da conversa com o Léo, manda pros amigos, ajude com o engajamento. Obrigadão, pessoal. Muito obrigado.